Olá meus amigos, nessa sexta-feira de uma grade um pouco mais reduzida, o nosso foco principal vai ser o jogo da Série B entre o vice-líder Vila Nova e o Ituano, que não vive boa fase. Porém, além desse jogo da Série B, nós temos outros jogos complementares bem interessantes. Por exemplo, na Bélgica, o campeonato da Bélgica já começa nessa sexta-feira e o Bruges, dos principais times da Bélgica, já entra em campo. No Egito, continua a disputa entre o Al-Ahly e o Pirâmides. Da última vez que eles se enfrentaram, da penúltima, né? O Al-Ahly venceu por 3-2 e depois o Al-Ahly fora de casa conseguiu vencer o Pirâmides por 1-0. E a distância entre os dois diminuiu consideravelmente e ainda tem a situação de diferença de jogos. O Al-Ahly tem 3 jogos a menos em relação ao Pirâmides, então se tudo caminhar em direção do que está parecendo que vai acontecer mais uma vez, o Al-Ahly deve assumir a liderança muito em breve. Mas o Pirâmides também entra em campo contra o Zamalek. Na Hungria, o Ferencváros também estreia a nova temporada da competição. É outra competição que está começando agora e tem outras competições para a gente comentar nessa sexta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Fica o convite para você se inscrever se você não é inscrito nesse canal. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 26 de julho. Antes de falar da Série B, vamos começar o nosso planejamento no Egito. Temos 2 jogos importantes em relação ao título. A gente já vem falando sobre o Al-Ahly há um tempo, né? A recuperação de jogos adiados do Al-Ahly por conta da disputa da Liga dos Campeões. A Federação do Egito adiou os jogos do Al-Ahly e isso facilitou para que o Al-Ahly fosse mais uma vez o campeão da Liga dos Campeões do continente africano. Né? É o Real Madrid da África, do continente africano, o Al-Ahly. Né? O Al-Ahly enfrenta o Al-Masry, acho que é assim que se fala, e nós temos uma diferença bem grande aqui na questão de pontuação. Mesmo o time do Al-Masry tendo uma quantidade de jogos maior, 4 jogos a mais. Então, o Al-Ahly já veio aqui jantando todo mundo para buscar mais uma vez esse título no Campeonato do Egito. Então, esse é o primeiro jogo que a gente vai comentar. O Al-Ahly obviamente é favorito e utilizando o PDF de apoio a gente consegue perceber o seguinte. O Al-Ahly fora de casa, em quase 80% dos jogos, ele vence e sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém tem tomado uma média de 1 gol por jogo fora de casa, tá? Esse é um fator importante. O Al-Masry, 47% dos jogos ele sai na frente, seria bom se não fosse metade do Al-Ahly. Nesse ponto aqui, nessa comparação fica ruim, né? Falhou relativamente pouco em marcar, tem uma quantidade de gols maior do que 1 gol por jogo, mas tem sofrido também uma média de 1 gol por jogo. O Al-Ahly é superior em praticamente todos os quesitos, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo já é um jogo um pouco mais parelho, tá? Jogos do Al-Ahly têm uma média de gols muito maior, principalmente aqui o over 1,5 e 2,5. Já os jogos do Al-Masry é um pouco mais contido, tá? Sinceramente, se você vem para trabalhar ao vivo, é um jogo legal, tá? O Al-Ahly tem iniciativa, costuma sair na frente. É um time que pode te dar aqui uma oportunidade, por exemplo, para trabalhar contra a zebra, aqui no caso, o Al-Masry. Tá? Detalhe importante, o Al-Ahly tem sofrido gol com frequência fora de casa. Isso é um problema, né? Mas vem numa pegada muito forte. A quantidade de vitória do Al-Ahly desde que ele venceu a Liga dos Campeões da África é absurda. Então a sequência faz com que a gente possa, na minha humilde opinião, confiar na equipe do Al-Ahly. Estou dando uma olhada aqui na quantidade de jogos em sequência que o Al-Ahly vem vencendo, só para não falar besteira, tá? São 13 vitórias consecutivas e 20 jogos sem derrotas. Vou repetir. 13 vitórias consecutivas e 20 jogos sem derrotas. No confronto entre os dois, Al-Ahly e Al-Masry, 3 jogos sem derrotas para a equipe do Al-Ahly. Nos últimos 5 dos 7 jogos entre eles, tivemos o under 2,5. Então, ao invés de procurar o mercado de gols, já que o Al-Masry puxa esse jogo um pouco mais para um jogo under, eu, no trade, olharia para um cenário para ler a pior equipe em campo no Al-Masry. E se você é um punter, buscaria uma possível vitória do Al-Ahly com uma cotação um pouco mais elevada. Tá? Já que a gente tem um cenário de jogo um pouco mais under, a gente pode ter, por exemplo, o Al-Masry tentando segurar o favorito, e aí a cotação do Al-Ahly subindo, e aí sim você pode tentar buscar uma vitória um pouco mais alta. Ah, Theo, mas e se o Al-Ahly sair na frente com muita agilidade? Aí você ou perdeu o bonde, ou verifica se o Al-Masry vai sair para o jogo. Se sair para o jogo, aí, olhando para o ataque do Al-Ahly, você pode até pensar talvez em buscar mais 1 ou 2 gols no jogo.
eu sinceramente não indicaria pensar em cenário de 2,5. No máximo, olharia para um cenário de over 1,5. Como o mercado está precificando muito over esse jogo, o under 3,5 está quase tendo valor. Ainda está uma cotação um pouquinho esmagada. Mas eu não duvido que seja um jogo um pouco mais amarrado, com o Al-Ahly novamente vencendo de maneira um pouco mais apertada, tá? Outro jogo para a gente ficar de olho é o Pirâmides contra o Zamalek, né? O Zamalek já foi um dos principais rivais recentes do Al-Ahly, mas nesse momento é o Pirâmides. E o Pirâmides ainda detém a liderança. Então, não basta só ele continuar vencendo, porque agora ele tem 3 jogos a mais do que o Al-Ahly, e se o Al-Ahly vencer os jogos que restam, ele vai ser o campeão. Então, a diferença aqui é o seguinte, o Pirâmides tem que fazer a parte dele e ainda tem que torcer contra o seu adversário. Se tivesse feito a parte dele nos 2 confrontos recentes contra o Al-Ahly, tudo bem, mas não fez. Então, a situação já é um pouco mais crítica. E vai enfrentar um adversário duro, que é o Zamalek, né? Utilizando aqui o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Zamalek não é uma equipe ruim dentro de casa. 77% dos jogos do Zamalek em casa ele sai na frente, venceu mais de 60% dos jogos, é o 4º melhor mandante da competição e vem numa sequência de 4 jogos sem derrotas. Obviamente, a gente também está falando de um visitante muito forte, o Pirâmides disputa o título, venceu 11 das 14 partidas que fez fora de casa, também sai na frente com muita incidência, mas teve uma derrota no último jogo. Para quem foi? Pro Al-Ahly. Então a gente já sabe mais ou menos como é que esse campeonato está se encaminhando e provavelmente para onde ele vai, né? Os 2 ataques são muito bons, as 2 defesas também são sólidas e as 2 equipes precisam de poucas oportunidades de gol para poder marcar. O primeiro tempo tem leve favoritismo do Zamalek, com mais gols marcados e mais vitórias, e o segundo tempo já tem um favoritismo também relativamente leve do Pirâmides, com bem mais gols marcados. Esse já é um confronto que dá uma sensação maior de gols, porque os ataques são muito bons. Porém, vamos mais a fundo, vamos mergulhar mais a fundo. Olha só, apenas 54% dos jogos do Zamalek em casa foram over 2,5. E somente 20 a 30% dos jogos do Pirâmides fora de casa foram over 2,5. Então, o ataque das 2 equipes frente a frente pode até significar algo, mas o histórico diz que pode ser um pouco mais under. E no confronto entre os 2, nos últimos 4 dos 5 confrontos, under 2,5. Então, vamos tomar cuidado para não abraçar só a força ofensiva das 2 e esquecer que defensivamente são boas equipes. E principalmente o cenário de pressão que envolve o Pirâmides. Porque se o Pirâmides, por exemplo, sair na frente do placar, sabendo que ele depende de si e também torcer contra o Al-Ahly, talvez ele queira, contra um bom ataque que é o Zamalek, ele queira segurar um pouco mais. Então a gente tem sim uma pegada um pouco mais amarrada nesse jogo. O que pode fazer esse jogo abrir? Ele tem potencial? Tem. O que pode fazer ele abrir é o Zamalek na frente. Porque o Zamalek não tem nada a perder, está na 5ª colocação e dificilmente vai disputar alguma coisa. Então, provavelmente, caso o Pirâmides esteja atrás do placar, esse jogo aciona ali um potencial de ter mais gols. Porque o Pirâmides, além de ter que torcer contra o seu adversário, o Al-Ahly, tem que fazer a sua parte. E aí ele vai ter que buscar uma virada ou ir para cima para tentar buscar essa recuperação e pode acabar cedendo espaço. Então, quer pensar em gols? O Zamalek na frente. O Pirâmides na frente ou um jogo empatado me deixa com uma sensação de um jogo um pouco mais amarrado. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre Série B, Ituano e Vila Nova. O Ituano conseguiu, entre aspas, né, vou usar o termo entre aspas, segurar o seu adversário no último jogo, que foi o América. E o América, mais ou menos aqui falando, tem a mesma força do Vila Nova, né? O Vila Nova como visitante não bota muito medo em ninguém, assim como o América. O América tem apenas uma vitória fora de casa e o Vila Nova também só tem uma vitória. Tanto é que quando a gente fez a análise entre Ituano e América, eu coloquei que o América poderia se complicar. E de fato ele não venceu o jogo. E é mais ou menos o mesmo cenário que a gente vai traçar por aqui. Porque o Vila Nova sim é o segundo colocado, é o melhor mandante da competição, assim como o América é um dos melhores mandantes. Está invicto em casa, mas quando sai da sua casa, o Vila Nova só venceu uma partida e tem um saldo de -7. Então o Ituano, que não vive de fato uma boa fase, que é o vice-lanterna, pode de novo tentar complicar a vida do favorito por aqui. Mas antes de colocar que o Vila Nova pode se complicar, vamos dar uma olhada um pouquinho
nessa situação do Vila Nova. Olha só, uma vitória fora, em apenas 38% dos jogos ele saiu na frente, sofreu gol em todas as partidas e tem um ataque frágil fora de casa. Curioso, né? Para uma equipe que está na vice-colocação do campeonato. O Ituano sofre mais gols do que marca, também não é uma equipe com tanta iniciativa. Tudo isso a gente já sabe que o Ituano tem dificuldade, não é à toa que ele é o vice-lanterna, mas ainda assim, nessa situação do Vila Nova fora, eles começam a se equiparar, né? E aí uma cotação mais baixa do Vila Nova causa um pouco mais de dúvida, né? O primeiro tempo do Vila Nova não é melhor, o segundo tempo do Vila Nova não é melhor, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, uma coisa que eu quero analisar, e eu vou ver junto aqui com vocês, é como foi o jogo do Ituano com a equipe do América. Eu quero saber como que o Ituano se comportou. Theo, por que isso é importante? Porque provavelmente se deu, entre aspas, certo contra o América, porque vamos ser sinceros, o Ituano jogando como não favorito em casa contra um dos líderes e conseguir um ponto é bom, é um resultado bom. Então se deu certo, provavelmente o Ituano vai tentar fazer de novo. Então vamos ver como que foi o comportamento do jogo do Ituano contra o América. Olha aqui, ó, o Ituano sem a posse, jogando de maneira mais reativa. O Ituano tinha uma cotação de 4,75, até mais alto do que aqui, tá? O América era bem mais favorito. E nas estatísticas, olha só, o Ituano não criou nenhuma grande chance, finalizou praticamente metade das vezes no gol, teve pouquíssimo escanteio e tudo mais, ou seja, foi um jogo que parcialmente foi dominado pelo América, mas o Ituano conseguiu segurar, teoricamente, ali o resultado. O América só teve uma grande chance de gol. Eu não duvido que seja parecido, tá? Eu não duvido que o Ituano deixe a bola com o Vila Nova, que o Vila Nova tenha chances de gols. É claro que essas chances oferecidas podem ser convertidas, mas ainda assim o Ituano pode tentar se fechar. Perceba que ele não deixou de oferecer oportunidade, ele ofereceu. O América não conseguiu aproveitar. E aí vale também a questão do desempenho do América fora de casa, que é baixo. Não quer dizer que o América não tenha um time bom. O América não leva o time A para jogar em casa e o time C para jogar fora. É o mesmo time, só que o desempenho é ruim, assim como o Vila Nova. É o vice-líder da competição, em casa é o melhor mandante, ele não vai levar um time diferente. Então ele vai ter qualidade, mas o desempenho fora faz eu acreditar que essa cotação de 2 não seja para mim. Não me casaria com ela, não colocaria meu dinheiro. Acredito que o Vila Nova possa até vencer o jogo? Acredito, mas gostaria de uma cotação um pouquinho maior para assumir esse risco. Ah, que risco que é, já que é a segunda equipe da competição? O risco de uma equipe que só venceu uma partida fora de casa. A gente tem que saber diferenciar e principalmente no Campeonato Brasileiro Série A e B é muito importante isso, o desempenho dentro e fora faz muita diferença. A gente conhece equipes que jogam demais dentro de casa e que fora não desempenham tão bem, tá bom? Então tomaria um pouco de cuidado. Mas em relação a gols, vamos lá, ó, 67% dos jogos do Ituano e 75% dos jogos do Vila Nova, nós tivemos o over 1,5, pelo menos 2 gols. No jogo do América e Ituano, a situação foi de 0-0. Então, se a gente está pensando num cenário de repetição mais ou menos desse jogo, eu não vou te indicar mercado de gols, nem uma situação de over 1,5, enquanto esse jogo não estiver desempatado, tá? Num cenário do Ituano na frente, eu acredito em Ituano contra-atacando? Não. Então, para a gente pensar num cenário de mais gols com o Ituano na frente, quem vai ter que vir para cima e mostrar resultado é o Vila Nova, né? Já fica um pouco mais difícil. Agora, se o Vila Nova sair na frente, você acredita num Vila Nova contra-atacando? Eu acredito. É vice-líder da competição, vai estar na frente do placar. E o Ituano vai ter que ir para cima? Vai. Está na vice-lanterna. Então, o Vila Nova na frente é um cenário interessante para buscar 1 ou 2 gols a mais no jogo, tá? Agora, no 0-0 ou com o Ituano na frente, eu não sei se eu buscaria mais gols por aqui. Para mim, com essa cotação, o favorito pode se complicar, apesar de acreditar que o Vila Nova possa vencer esse jogo, mas eu só pegaria com uma cotação mais alta. E isso aqui, essa coisa do favorito pode se complicar, só um alerta para você não se abraçar no fato do Vila Nova ser o segundo colocado, porque fora de casa ele não tem desempenhado tão bem e o Ituano acabou de segurar o América, que é um dos melhores times da competição também, tá? Ituano atrás do placar, me passa um cenário interessante para buscar mais 1 ou 2 gols. Ituano na frente ou 0-0, eu tomaria um pouco de cuidado. Agora vamos marcar juntos aqui os nossos jogos complementares, né? Vou escolher junto com vocês para a gente não pensar diferente, tá? Aliás, a gente vai pensar diferente, mas eu acho que a gente pode escolher junto, tá? Vou começar aqui com a Coreia do Sul. Temos o Ulsan Hyundai, que posição que ele tá aqui na tabela, ó? Terceiro colocado, a 2 pontos do líder Pohang Steelers. É um jogo bom para complementar? É, se você trabalha o campeonato coreano. O Jeonbuk Motors, como é que tá o Jeonbuk? Tá
lá na 10ª colocação. Vou deixar de fora, tá? Bélgica, primeiro jogo aqui do Campeonato Belga. É um bom jogo complementar? Sim. Vale ficar de olho aqui nesse jogo do Bruges. Bulgária. O que nós temos aqui na Bulgária? O Levski Sofia é o líder, mas acabou de começar o Campeonato da Bulgária. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Vou deixar aqui para a gente olhar para isso depois. No Chile, nós temos o Deportes Iquique, que é o 5º colocado. Aqui é meio de tabela, vou deixar de fora. Na China, o Shanghai 105 é o líder contra o Lanterna. 105 dá para colocar como jogo complementar? Nem vou colocar porque é uma cotação praticamente impossível de trabalhar. A não ser que você venha para trabalhar handicap asiático, tá? Aí sim. Benjiguan, que posição que tá? 4º colocado contra o 10º, de nome difícil de pronunciar? Pode ser um jogo bom para complementar. 9 horas da manhã. Dinamarca, o Lyngby, que é uma equipe mais conhecida. Nesse momento o Lyngby está na 10ª. É segundo jogo ainda, né? Então, quer colocar como complementar? Vale. Mas ainda é segundo jogo, tá bom? Vamos pro próximo. Egito já falamos. Hungria, Ferencváros. Vou marcar aqui como jogo complementar. Na Irlanda, Dundalk e Bohemians. Aqui é jogo da parte de baixo da tabela. Vou deixar de lado, escanteado. No Paraguai, o Guarani, nesse momento, ocupa a 3ª colocação, mas acabou de começar o Campeonato Paraguaio. Se você faz, se está no seu horário, principalmente os jogos à noite, pode ser. Na competição do Peru, Universitário de Deportes, gosto muito de acompanhar essa equipe, junto com o Melgar e o Cristal, e só ele joga, então só vou marcar ele. Na Polônia, também acabou de começar, se eu não me engano, ainda está na primeira rodada, então não vou marcar ninguém. Romênia, tem o Steaua Bucareste, que se eu não me engano está disputando também pré-Champions League, né? Pré-Champions League. Empatou o primeiro jogo 1-1 com o Maccabi Tel Aviv e o próximo jogo é no dia 31. Então tem esse jogo aqui no meio desse samba todo. Eu não vou te aconselhar a fazer esse jogo, porque pode ser que o Steaua dê uma poupada, tá? Ou perca o foco. Por quê? O próximo jogo já é contra o Tel Aviv em Israel. E aí pode ficar mais complicado. Não sei se vai ser em Israel o jogo, mas pode ficar mais complicado. Então não vou marcar o Steaua Bucareste. Tem a Copa da Áustria, com o Salzburg jogando. É um jogo complementar interessante, não temos cotação ainda. Quem mais da Áustria que vai jogar nessa Copa aqui? Deve ser primeira rodada, né? Para ter tanta gente jogando. Toma um pouco de cuidado com isso. Acho que tá bom, né? E amistoso, se você tá nessa onda de fazer amistoso, olha só quem vai jogar nessa sexta-feira. Vamos lá para baixo. Aqui, Liverpool e Betis, amistoso. Se você já quiser ver um pouco do novo treinador do Liverpool, pode ser um jogo interessante para você analisar, não para você fazer nada, tá? Tá muito cedo para começar a colocar dinheiro nesses jogos de amistoso. Sevilha pega o Etihad, né? Pode ser um caminho. O Magdeburg na Alemanha pega o Norwich. O Leverkusen aqui, campeão alemão, entra em campo contra o Rot-Weiss Essen. Esse time já me deu um red, que meu Deus, tomei uma porrada nesse time. Heidenheim também entra em campo. A Juventus contra o Nuremberg. Grande jogo, hein? Jogo bom. É isso, né? O Al-Ahly pega o Mamelodi Sundowns. O Werder Bremen entra em campo. Aí, tá vendo? Já tá começando a dar o ar da graça aí esses times que a gente gosta. Mas ainda é amistoso daqueles assim, chinelentos, né? Então toma um pouco de cuidado. Eu vou ficando por aqui. O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem no complemento, né, de informações e também para me corrigir alguma cagada que eu possa ter falado. E, obviamente, eu vejo você amanhã, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.